Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. O apóstolo Paulo, sempre que fazia essa saudação, ele dizia: graça e paz seja multiplicada pelo poder do conhecimento da palavra de Deus, né? Você vê ele fazendo essas citações. E através do ensino da palavra, a gente consegue distinguir muita coisa. A palavra diz que ela é apta para distinguir, separar intenções de coração, de corações, vontade humana, vontade de Deus, vontade espiritual. E no mundo que a gente vive espiritual, nós precisamos do ensino. Então eu fui despertado pelo Senhor para ensinar sobre esse tema. É um tema bem conhecido, mas que muita gente às vezes não conhece da forma bíblica, né? E eu quero falar sobre dízimos e ofertas, né? Quando você olha para dízimos e ofertas, você vai ver várias linhas teológicas apontando, várias igrejas, né? Às vezes o pastor ele não vive da obra e aí ele tem uma ideia sobre dízimo e oferta. E ele diz: não, mas eu não preciso do dinheiro da igreja. Pastores que precisam do dinheiro da igreja, eles até se sentem melhores por não... Para eles é uma honra eles não precisar do dinheiro da igreja. Só que a Bíblia não fala sobre isso. O apóstolo Paulo não fala sobre isso. Ele diz que ele teve a oportunidade de trabalhar para não ser pesado, porque os irmãos não tinham maturidade suficiente de entender aquele princípio. E dízimo e oferta não começou nem termina. Por quê? Porque dízimo e oferta é um princípio de reconhecimento. O que aconteceu quando isso começou? O homem caiu. O homem não precisava trabalhar. Eu vou falar 3 aspectos e 3 pontos principais para você entender. O homem foi colocado num lugar que ele não precisava cultivar nem trabalhar. E ele não precisava pegar em nada. É tipo, você vivia uma vida em que você não se esforçava para nada. A Bíblia diz que o jardim proporcionava para ele tudo. Tinha 4 rios no jardim, né? Qual era o nome desse rio? Frutificação, rompimento, aceleração e crescimento. Olha o nome do rio. A água, quando batia nas sementes, comunicava isso para elas, né? Então você vai estar dentro você vai ver um contexto em que o homem era domínio. Ele dominava, as coisas o serviam. O Senhor disse: você não come daquela árvore. Agora, não coma dela. Do que tiver aqui, tudo está disponível. Ou seja, tudo está livre. E o que aconteceu? O governo mudou. Porque aquilo era um governo do homem. A terra e os benefícios da terra foram criadas para nós. Nenhum benefício da terra foi criado para os animais. Eles foram criados para o homem. O homem era o governante da terra. O homem era o dominador sobre o jardim. E ele passou o domínio para Satanás quando o quê? A mulher ouviu, né? Aí olha, eu vou falar 3 aspectos. O que aconteceu para poder você entender isso? A Bíblia diz: para entendermos isso é importante sabermos como tudo isso começou. Então eu quero usar 3 aspectos. Que 3 aspectos são esses? Adão pecou contra Deus. E por isso, a Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então a Bíblia diz que naquele momento, por uma quebra de princípio, por uma quebra de ordem, a terra se tornou maldita. Ou seja, se a gente acha bonita a terra hoje, se a gente vê coisa bacana hoje, que a gente diz: olha que coisa linda, né? A Bíblia diz que isso é maldição. Imagina como era o jardim. Imagina o que ele tinha no jardim. A insatisfação de ter tudo trouxe essa quebra, né? Ele quebrou esse princípio. Aí diz assim, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, e dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, o mérito aqui não é falar sobre a morte espiritual, nem a queda do homem. O mérito aqui é mostrar por que Deus, quando o homem quebrou esses princípios, o que aconteceu e por que Deus estabeleceu dízimos e oferta. O homem agora precisava reconhecer de novo o Senhor. E aí, 3 aspectos que eu separei. A terra se tornou um lugar em que o homem deveria tirar o seu sustento com o seu trabalho por meio de muito esforço. Ou seja, o princípio é o quê? Qual é o princípio para a humanidade? É que a terra seja a fonte de renda. Então, se você tem animais, se você tem fazenda, se você tem propriedade, isso é bíblico. Porque a terra é a fonte do seu sustento. Foi para isso que Deus disse: olha, você vai se esforçar agora para ter aquilo que você não precisava ter, né? A segundo aspecto, seria uma forma do Senhor reconhecer, seria uma forma do homem reconhecer o Senhor por meio de seu trabalho. Não havia outra forma de haver sustento, né? Não tinha como ter sustento. Ou o homem trabalhava ou não comia. Ou o homem caçava ou não comia. E ele precisaria agora tirar daquele lugar que era um lugar favorável para ele. Você está comigo? O lugar era extremamente favorável para ele, né? O seu trabalho e os seus frutos deveriam reconhecer o Senhor, né? Então, como é que as coisas funcionavam? Ele deveria trabalhar e naquele trabalho ele iria reconhecer o Senhor, né? Eu não vou entrar nesse mérito para a gente não perder muito tempo, mas o Senhor sacrificou 2 animais, tirou a pele dele e colocou no homem. O primeiro sacrifício foi feito ali, em Adão e Eva. O terceiro aspecto, o homem cumpriria seus dias e voltaria para a terra. A primeira vez em que vamos ver isso é na vida de Caim e de Abel. Então você vê 3 aspectos aqui de uma quebra de um princípio. O homem precisava dizimar no jardim? Não. Mas algumas pessoas falam, mas o dízimo na nova aliança não existe. Eu vou provar que existe. Hoje. Com textos bíblicos que você vai ler, e a gente vai ler aqui. O que era que Deus queria? Porque o homem, foi Deus que tornou a terra maldita? Não. Foi Deus que queria isso para o homem? Não. Era Deus que queria, por acaso Deus estava precisando do dízimo da gente? Não havia sentido nenhum, não há sentido nenhum para Deus o dízimo. Mas é uma forma de reconhecer o Senhor. Tudo que fazemos aqui, independente, né? Pastor, naquela época não tinha dinheiro, então seria o fruto da terra. E aí a gente vai ver lá, eu vou acelerar para você entender. Caim e Abel, o que aconteceu? A Bíblia diz em Gênesis 4, aconteceu que no fim de alguns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de sua oferta, ao passo que a de Caim, sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que estás irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui a gente vê Deus classificando de novo esse reconhecimento. Olha que interessante, a Bíblia deixa bem claro, né? Da oferta de Caim, Deus não se agradou. Da oferta de Abel, Deus se agradou, porque era primícia, né? Mas pastor, como é isso? Primícia. O reconhecimento ao Senhor, a forma de você reconhecer o Senhor. Pastor, eu peguei meu salário, estou devendo até o cabelo da cabeça, não vou tirar o dízimo não. Caim. Pastor, me justifique isso no Novo Testamento? Nós vamos chegar lá.
podemos ver que o Senhor deixa claro que o reconhecimento das primícias era para Deus. Em todo o tempo, essa ligação entre o homem na terra com Deus, a queda do homem trouxe malefícios para o homem. Ele voltou ao pó, ele ia cumprir os dias na sua vida, do seu suor trabalharia por seu sustento, e disso deveria reconhecer o Senhor em tudo que ele fizesse. Ele não estava livre dessa demanda. Você está comigo? Ah, pastor, mas mudou no Novo Testamento. A gente vai ver isso depois. A Bíblia diz, em capítulo 14 de Gênesis, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Pronto. Então aqui é a primeira vez que a gente vê essa parte 10%. A Bíblia diz aqui que Abraão, de um despojos de uma guerra, separou 10%. Entregou isso a um homem. Porque Deus foi falando em épocas e estações. E os homens foram tendo entendimento. Deus não falava como Ele fala com a gente agora. Levou tempo. Olha quanto tempo a Bíblia diz. Depois de uns tempos, e eu acredito que foi muito tempo, até Caim e Abel chegar com os frutos, né? Aqui a gente já está vendo Abraão, depois, com mais entendimento sobre aquilo, estabelecendo algo, né? E aí, como é que a gente pode saber que é de Deus isso? Porque a Bíblia fala que esse Melquisedeque era um sacerdote que não teve começo de dias, nem final de dias, nem teve mãe, nem teve pai, nem genealogia. Ou seja, para um judeu, ele não era ninguém. Por quê? A Bíblia quer deixar bem claro que o escritor de Hebreus vai dizer assim: comparado ao Filho de Deus. E aí a Bíblia diz assim, veja como era grande esse Melquisedeque, o qual o pai Abraão, pai da fé, deu o dízimo. Ou seja, a palavra que a gente escuta lá em Gálatas, né? É certo que o menor é abençoado pelo maior. Ele classifica que nesse momento aqui, Abraão deu o dízimo por ser menor que Melquisedeque. Ele está justificando isso para os judeus, dizendo assim: olha, judeus, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Abraão, que é o pai de vocês na fé, que vocês colocam ele em alto nível, chegou para Melquisedeque e dizimou. E algumas pessoas falam assim: mas pastor, dízimo é da lei. Dízimo foi estabelecido também na lei, mas isso não é um princípio da lei. Isso não começou na lei. Abraão dizimou. Você está comigo? Então muitas pessoas têm feito confusão sobre esses textos, né? E aí eu separei muitos textos aqui para a gente ler, né? E a Bíblia fala lá em Hebreus: porque este Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Justiça e paz. Isso é um princípio. Olha só o nome do rei, né? Rei de Salém, Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio nem começo de dias, nem existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O que é perpetuamente? O sacerdote levítico, quando o pai morria, o filho assumia. Quando o outro morria, o outro assumia. E isso, a oferta no templo ia sendo estabelecida. Você está comigo? A oferta no templo ela é estabelecida pelo sacerdote levítico. Mas aqui ele está dizendo assim, esse tipo de sacerdócio aqui é perpétuo.
E se eu quiser ler mais do texto, vai explicar mais sobre isso. Ele diz, aqui são homens que recebem, mas é na pessoa de Jesus que você dá. De Deus que você dá. Hebreus capítulo 7. Agora, o texto que eu quero falar para você, e eu vou ler mais um pouco aqui, para a gente ir para lá. Melquisedeque se levanta nesse momento aqui, comparado ao Filho de Deus, e a Bíblia diz que Jesus era o quê? Rei sacerdote de uma ordem perpétua, ou seja, ele fez um sacrifício só. Então muita gente quando lê isso, ela fica confusa. Por que ela fica confusa? Ela acha que a lei terminou, Jesus parou por aqui e não precisa dar dízimo mais. Só que ele não leu Paulo escrevendo. Eu vou ler só Hebreus 8, capítulo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ou seja, Jesus está lá como sumo sacerdote, ou seja, intercedendo por nós hoje, né? Então assim, quem é que intercede por nós? Não é Jesus? A Bíblia diz que é ele aqui. Mas esse princípio traz uma grande segurança, conhecimento ao Senhor através do dízimo e ofertas. O apóstolo Paulo também deixou muito claro para nós. Então eu quero deixar bem claro esse princípio para você aqui. Olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 9, grave na sua Bíblia, grave no seu smartphone, porque talvez muita gente vai ser pela primeira vez que está ouvindo esse texto, da forma como eu vou explicar. Versículo 1: não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Também o de fazer nós uma companhia de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, que significa Pedro? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Aí para um pouco e vem para cá. A Bíblia está dizendo aqui que Paulo está dizendo assim: a lei fala sobre isso, mas eu também estou falando. Você está comigo? Olha só, Paulo diz: por acaso, o que eu estou dizendo também não fala a lei? Mas eu, como apóstolo, estou ratificando que nós temos esse direito. E aí ele vai dizer assim, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisar o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa, ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lava cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faz-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? É uma pergunta. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Ele está dizendo assim: olha, se nós semeamos coisas espirituais, não temos o direito de receber coisas materiais, também não semeamos em maior medida. E aí ele vai dizendo assim, entretanto, não usamos desse direito. Ele não está dizendo que não é um direito. Não, ele não usou o direito, mas é um direito, certo? Ele não usou o direito, mas é um direito. Mas ele diz, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo.
Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim também ordenou o Senhor aos que preguem o evangelho, que vivam do evangelho. Então está o ponto principal aqui. Paulo diz que a lei falou sobre isso, Abraão falou sobre isso, os princípios da palavra de todo o Velho Testamento falam sobre isso. Paulo diz, eu tenho esse direito. Paulo diz, os que pregam têm esse direito. Eu não usei com vocês, mas tenho esse direito. Mas também, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então o que foi que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho da mesma forma como os sacerdotes viviam. E Paulo está ratificando que Jesus ratificou isso. E aí Mateus 10:10 diz assim, nem alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digo, é o trabalhador digno do seu alimento. Então a Bíblia está dizendo que Jesus, Mateus capítulo 10, está dizendo assim, olha, aquele que prega a palavra é digno dela. Você está comigo? Aquele que prega a palavra é digno dela, é merecedor dela. Então muita gente diz, pastor, dízimo não é da nova aliança. Paulo está dizendo que é. Paulo está dizendo, ele teve validade na lei, ele tem validade na nova aliança, ele foi ratificado pelo Senhor e ele é ratificado por mim. Você está comigo? Paulo diz, ele é um princípio de reconhecer o Senhor. Enquanto o homem estiver aqui, isso rege a vida do homem, não só para as finanças, entendeu? Então esse estudo, esse tipo de ensino que eu estou ensinando para vocês, é algo que é muito importante. Amém? Está chovendo, né? É porque eu estou ensinando, e toda vez que eu estou ensinando, chuva está caindo agora, amém? Mas não vai atrapalhar o ensino não, amém? Então, olha, vamos fazer aqui um aparato. Quando o homem caiu, ele teve que viver da terra. Ele teve que suar para ter o sustento. E ele teve que pegar do seu suor, apresentar as primícias a quem? A Deus. Eu poderia citar milhares de versículos que falam sobre isso, mas eu peguei 3 tópicos para deixar mais fácil. Após a queda, a terra se tornou maldita, o homem deveria pegar o sustento da sua vida e depois ele tornaria para a terra, por causa da queda. Ele perde o favor que ele tinha no jardim, o domínio, o governo, mas em Cristo nós temos autoridade quando dizimamos e ofertamos. É uma lei espiritual que opera. Ela é tão espiritual que o Senhor disse o quê? Se tiver alguma coisa contra teu irmão, não entregue. Você está comigo? Se você tiver uma coisa contra teu irmão, não entregue. Pega o dízimo, se reconcilie com ele, depois devolve o dízimo. Então, quando é que Paulo está falando isso? Ele está ratificando, diz ó, eu vou ler mais aqui para você. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do templo se alimentam do templo, e quem serve do altar tira o seu sustento? Assim também ordenou o Senhor que os que pregam, que vivam do evangelho. Romanos 15:27 diz, isto lhes pareceu bem, o mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os seus bens materiais. Aqui é em outro contexto, Paulo dizendo também, os gentios também vão servir também
com os seus bens materiais. Então, esse reconhecimento que a Bíblia deixa claro para nós sobre dízimo e oferta é maravilhoso. Às vezes o crente diz assim: pastor, eu não vou trabalhar. O crente diz: eu não vou trabalhar. Quais foram os 3 tópicos que eu falei para você após a queda, né? Tá lá. Vamos ler lá. A terra se tornou um lugar em que o homem deveria tirar o seu sustento com o seu trabalho e por meio de muito esforço. Reconhecimento. Seria uma forma do homem reconhecer o Senhor por meio do seu trabalho. Não havia outra forma de se sustentar. Ou seja, o homem não tinha como se sustentar. Ele iria criar os animais, ele iria plantar, ele iria... Nasceu coisa ruim no meio das coisas boas. E era a obrigação do homem tirar, né? Então você chega num lugar, as pessoas não querem trabalhar, elas não são ensinadas a trabalhar, elas não são ensinadas a prosperar, elas não são ensinadas a dizimar, elas não são ensinadas a reconhecer o Senhor, elas não são ensinadas a direcionar o dinheiro que elas têm, porque agora em Cristo, e o bom, irmão, sabe o que é? Depois vai estar gravado, você pode estar assistindo de novo, né? Está gravado. Você pode estar assistindo de novo. Mas olha que interessante. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de um. O que é que Gálatas está dizendo aqui, capítulo 3? Que nós é que somos filhos de Abraão pela fé. A Bíblia está dizendo assim, olha, quem nasce filho de um judeu, de uma genealogia humana, natural, carnal, judaica, é filho de Abraão mediante a carne. Mas quem nasce de novo, é filho de Abraão pela fé. E aí ele diz assim, olha, veja como era grande Melquisedeque, que o pai Abraão que tinha promessa. Irmãos, quem tinha promessa era Abraão. As bênçãos tinham que correr atrás de Abraão. Não era Abraão correr atrás das bênçãos. Abraão que tinha promessa. Ele disse, ó, eu vou por aqui, tu vai por aí. Escolhe um canto que eu vou escolher o outro. Você está entendendo? Quem é dizimista, quem é ofertante, ele tem a mesma convicção de Abraão, ele tem a mesma prosperidade de Abraão no mundo espiritual. Para onde ele for, aquilo tem que prosperar. Aonde ele tocar a planta do pé dele, aquilo tem que acontecer. Então, o que acontece? O que foi que aconteceu? Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia e trouxe o jardim. Irmãos, é muito interessante você pensar sobre isso. Adão tinha um jardim, tudo disponível. Aí Jesus ressuscitou e disse: todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis. Eu te pergunto, nós não estamos vivendo aquilo que Adão viveu, só que agora é diferente. É pela fé. Adão não precisava de fé para andar no jardim. Adão não precisava de fé para atuar no jardim. Mas agora o cristão, pela fé, ele dizima. Pela fé, ele oferta. Pela fé, ele reconhece o Senhor. Pela fé, ele entende o Senhor. É pela fé. O que Paulo disse? Olha, assim diz a lei, e assim também deixou bem claro o Senhor: os que vivam do Evangelho como do Evangelho. Ou seja, ele fala, quando ele diz assim disse a lei, ele está dizendo assim: a lei dizia o quê? Aí algumas pessoas vão dizer assim: mas não está dizendo 10%. Está dizendo 10%. Por quê? Porque a lei está ratificada. E a gente come animal sacrificado hoje?
Quem foi que estabeleceu pela fé? Abraão. Quem foi que estabeleceu o dízimo? Abraão, irmãos. Em Abraão, as coisas foram reconhecidas pela fé. Pela fé, Abraão dizimou. Você está comigo? Pela fé, Abraão dizimou. Então, se somos filhos de Abraão, ninguém vai dizimar aqui? Se nós fôssemos perguntar a Abraão agora, perguntar assim: Abraão, você, na estação que estamos vivendo, você dizimaria? Ele dizia: é claro, o Espírito Santo está dentro de mim, ele fala comigo, o Senhor fala comigo, eu reconheço o Espírito Santo dentro de mim, é claro que eu dizimaria, é claro que eu ofertaria, é claro que eu falaria sobre isso, é claro que eu reconheceria o Senhor. Irmãos, o Salmo 50 deixa bem claro que toda a terra é do Senhor, e que os animais, as coisas, e diz que Deus não está preocupado com eles, e eles foram dados para nós. O Senhor diz: por acaso eu estou preocupado com sacrifício? Não, eu quero obediência. Então eu finalizo com essa frase: a experiência de dizimar e ofertar, ela não pode ser entendida no âmbito natural. Ela não pode ser exercida no mundo natural. Por mais que seja um princípio, uma hora você vai naufragar. Mas quando ela é reconhecida pelo que Deus é para você, pelo que Ele representa para você, a alegria vai estar lá. Amém? Eu vi pastores recentemente ensinando fora da palavra, irmãos, sobre isso. Então eu finalizo com isso. 2 Coríntios, Paulo diz o quê? Aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E a oferta, irmãos, eu tive uma revelação, já falei na igreja, e vou falar aqui para a gente finalizar. A oferta é a única coisa que o Senhor diz o quê? Ele diz: segundo o que está proposto no teu. Ou seja, Deus é tão bom que Ele deixa que você conheça teu coração, quando se trata de oferta. Porque a oferta, o dízimo não, é dele, nós devolvemos. Mas a oferta, irmãos, é nós quem damos. O dízimo você devolve, mas a oferta, você quem dá. Amém? Posso orar? Pai, obrigado, Senhor, pela unção do Teu Espírito. Obrigado pela Tua graça que nos fortalece. Entendemos que pelo Teu Espírito fomos formados, e entendemos que reconhecemos Você, Senhor, nos dízimos e nas ofertas. E eu declaro que uma geração sábia, uma geração de compreensão, entenderá sobre dízimo e oferta. Isso se multiplicará em nome de Jesus. Amém.